Meus amigos, quarta-feira, hoje 3 de dezembro, a população brasileira acordou chibateada, se é que existe esse termo. O coronel Gilmar Ferreira Mendes deu uma canetada, deferiu uma liminar. Vejam, é uma ação lá atrás, impetrada pelo partido do Paulinho da Farsa. Qual o pedido? Que se declare inconstitucional a lei de impeachment, naquele ponto específico que diz que o Senado da República é quem processa e julga impeachment de ministro do STF. Pois bem, entrada com essa ação, o Paulo Gonetti, veja, não podia dar esse parecer. O Paulo Gonetti deu um parecer favorável para ele ser e ter a exclusividade de processar ministro do STF. Nunca vai ter processo nenhum, não é? E aí o Gilmar Ferreira Mendes, que foi nomeado relator dessa nhaca, hoje concedeu uma liminar, que é uma daquelas liminares, né? Concedeu uma liminar para praticamente acabar no Brasil para todo sempre com qualquer possibilidade de um servidor público, que é um ministro do STF, como qualquer outro servidor público, ser averiguado, se for o caso denunciado, se for o caso processado, se for o caso punido e perdendo o cargo, entre outras coisitas mais. Então nós vimos um PGR manifestando-se em causa própria e nós vimos um membro do Alto Judiciário decidindo em causa própria. Mas afinal de contas, eles já perderam o pudor há muito tempo, isso tem se tornado rotina. Só que hoje eu quero que vocês percebam, muitos já perceberam, hoje o ponto foi gravíssimo. O doutor Gilmar Ferreira Mendes há pouco anunciou o divórcio. Muitos dizem que para fugir do santo descasamenteiro a Magnitsky, o São Magnitsky. Olha que curiosidade. É claro que o doutor Gilmar Ferreira Mendes tomou essa decisão do divórcio por uma questão íntima e pessoal, é claro. Ninguém duvida. Ocorre que menos de uma semana depois, ele dá essa liminar. Vejam, isso aqui não é brincadeira. Pode parecer que isso aqui é uma republiqueta de banana, mas eles é que estão tornando isso aqui uma republiqueta de banana. A Constituição que está em vigor não declara que somos uma corruptela de republiqueta de banana. Eu estou irritadíssimo. Quem estudou direito, quem opera o direito, quem tem um pingo de vergonha na cara e honestidade, sabe que o passo que se deu hoje no Brasil foi gravíssimo. Já vão deixando o like de vocês aí, já vão compartilhando. Gravíssimo. E se inscreva também na M desse canal. O que se deu hoje foi o seguinte: o Gilmar Ferreira Mendes retirou a máscara, o pedacinho do véu que ainda restava, sobre a juristocracia que vem assolando o Brasil. Quando em 1891, Rui Barbosa rascunhou o primeiro texto, aquele que se tornou o texto final da primeira Constituição Republicana, 1891, a nossa primeira Constituição já veio influenciada pela espinha dorsal do constitucionalismo norte-americano, que está até hoje, ou estava, na Constituição nossa de 1988. Atualmente, eu não sei mais se o STF já revogou completamente sem poder revogá-la. Qual espinha dorsal? Freios e contrapesos é a espinha dorsal das nossas constituições, desde a primeira de 1891, eu repito. Os freios e contrapesos, essa característica bem-vinda, que está hoje presente em todas as constituições democráticas ocidentais, que é o seguinte: se nós temos 3 poderes ou 3 manifestações de poderes na República, a Constituição diz, um vai significar feio para o outro. E aí nós teremos esse contrapeso, que significa independência harmônica entre os poderes. Freios e contrapesos, no inglês, check and balance. Por quê?
para que, de fato, o judiciário não se arvorasse a menoscabar e a invadir as áreas de atuação dos outros dois poderes, para que o executivo também não fizesse o mesmo, para que o legislativo não fizesse o mesmo, ao contrário, para que cada um desempenhasse aquilo que aprendemos na teoria constitucionalista, na teoria administrativa, que é cada um desses poderes, judiciário, executivo e legislativo, tem as suas funções orgânicas. O do judiciário, qual é a função orgânica do judiciário? Julgar. Inerte. Quando é provocado pelas partes, ele julga. No Brasil acabou, o judiciário não é inerte. É ativismo judiciário. Qual é a função primária, orgânica do executivo federal, por exemplo? Administrar. Qual é a do legislativo, a função orgânica? Legislar. Claro, mas nós temos funções secundárias. Por vezes, mas tudo está previsto na legislação e na Constituição. Está tudo lá, receitazinha do bolo constitucional. O STF, hoje, é a corte que mais pratica ativismo judiciário no mundo. E eu venho dizendo a vocês, todo ativismo judiciário é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição nossa, atualmente em vigor, prevê esses freios e contrapesos. O que é freio? É aquilo que Bolsonaro dizia. Fica aí, obedeça as 4 linhas e fica na tua que eu fico na minha e o legislativo fica na dele. Fica aí é freios. E o contrapeso, quando um freia os seus ímpetos autoritários, opa, quer dizer que a coisa aí, ó, contrabalança, fica certinho. Mas o ativismo judiciário, ativismo do qual o STF vem sendo um grande prócere, já vinha esculhambando a República. Mas hoje, meus amigos, hoje foi o rasgado véu. O Gilmar Mendes rasgou o véu, e eu digo mais, retirou a máscara, e a cara que está abaixo da máscara é horrível, e assumiu que nós hoje vivemos uma democratura do judiciário. Por quê? Porque a Constituição, plasmada e refletida na lei de impeachment, diz nos artigos 39 seguintes que, como verdadeira função de frear o STF, os ímpetos indignos que poderiam surgir, cabe ao Senado da República, ou seja, ao Legislativo, processar ações de impeachment contra ministros. É freio para ter contrapeso. Isso está na Constituição e está numa bela lei, velha, mas bela e atual lei, que é a lei de impeachment. Não há nada de errado contra ela. E ninguém em sã consciência e sã honestidade há de dizer que a Constituição de 88 não recepcionou a lei de impeachment. Só porque ela é uma lei de 51. É de 51 ou de 50? De 50. Graças a Deus que for de 51, Lula ia beber a lei. É por isso, é porque não é de 51. Se a lei fosse de 51, Gilmar Mendes e o PGR e o Paulinho da Face e o Lula iam dizer que estava boa. Era tudo caninha. Descontrair um pouco, porque esse vídeo é tenso. Para mim, que fiz uma graduação, deixando de comer, deixando de pagar aluguel, deixando de viajar, deixando de vestir, fiz uma boa graduação particular para aprender direito. E como diz a minha conterrânea, a grande ministra, aposentada Eliana Calmon, ferraram com o direito. E todos esses livros aí, ó, não valem mais de patavina nenhuma. Porque hoje o que vale é a cabeça de doutores, que de doutores não tem nada. Como Gilmar Ferreira Mendes, o Toffoli, o Zunin, o 4. Então, armaram alguma coisa para a população.
Eles colocaram um cachachaldo no executivo e eles mandam no cachachaldo. E hoje, essa liminar concedida por Gilmar Ferreira Mendes, que diz que a lei do impeachment, a lei 1079 de 50, que não há constitucionalista sério que vai dizer que a Constituição de 88 não recebeu essa lei. Há teorias nefastas e nefandas no ordenamento brasileiro. Uma porcaria chamada consequencialismo, que é coisa de golpista. E outra, uma porcaria chamada direito achado na rua. Só essas porcarias, que não existe lugar sério nenhum do mundo, que justifica uma linha de interpretação para dizer que a lei de 1951, a perfeita lei de impeachment, foi invalidada, passou a ser inválida depois da Constituição de 1988. Uma ova! Esta maldita corrente de interpretação consequencialista, que hoje, como diz o professor Ivigandra Martins, hoje predomina entre praticamente 100% deles do STF, são amantes, eles já falaram, amantes desta corrente maldita. O que é a corrente consequencialista? O sujeito, ao invés de interpretar a Constituição com aquelas técnicas de interpretação já consagradas há séculos, que são as técnicas de interpretação literal, interpretação teleológica, interpretação histórica, interpretação lógica, etc., etc., já provadas e são democráticas? Não! Eu interpreto do jeito que eu quero a Constituição, ao arrepio de qualquer sentido jurídico e fático, porque eu sinto que a consequência vai ser boa. Boa para quem, cara pálida? Para quem está fugindo da Magnitsky e até está se divorciando? Quantos mais se divorciarão? É o Tribunal dos Solteirões? Então, meus amigos, nós temos hoje um ministro que é dito decano, aquele que já está há mais tempo no tribunal. Muitos diriam que em causa própria está, veja, retirando a função mais importante do legislativo após o fato de, após aquela de fazer leis. Hoje foi um dia de lascar. Não há mais Constituição depois de hoje. Não há mais parlamento. Acabou o parlamento brasileiro, não há mais parlamento. Por quê? Porque o Gilmar Mendes retirou do parlamento, indignamente retirou, a autorização que a Constituição tinha dado ao parlamento de punir, demitir, impeachment ministros do outro poder que é o STF, se fizeram coisas erradas. E vou dizer mais. O Gilmar Mendes, todos sabemos, tem mais de 300 pedidos de impeachment abertos contra ele. O Toffoli é a mesma coisa, o Xandão é a mesma coisa, todos eles têm. Ou quase todos. E o sujeito precisa ter muita disfarçatez para achar que nós somos manés, da ralé, da ralé, da ralé. Ralé não somos, mas temos covardia em sobra. Eu vejo uma ralé como essa espúria associação chamada Grupo Prerrogativas da Advocacia já está se organizando para fazer aí um evento para apoiar a reeleição de Lula. Todos dentro do governo. E eu vejo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados com esse Beto Simonetti, quieto, calado, pianinho diante dessa esculhambação institucional. Presidentes das seccionais, reajam. Algumas estão reagindo. Reajam. É impossível exercitar a cidadania num pardieiro como esse. É impossível exercitar a advocacia num pardieiro como esse. Reajam. É por isso que eu admiro a Michelle Bolsonaro. Porque é uma mulher e tanto, e nós estamos vendo. Minhas homenagens à futura presidente Michelle Bolsonaro. Tem mais testosterona do que
esses fracotes, esses debilóides, todos que estão aí debaixo da saia de não sei quem. A expressão nem foi boa, mas desculpa, mas dane-se. Se ficar no entendimento de vocês pelo menos uma coisa nesse vídeo, hoje foi o golpe fatal. Alguns dizem que foi a consumação do golpe. Jamais ele poderia fazer o que fez. E hoje, esta maldita assinatura que o Gilmar Mendes colocou nessa liminar, por si só já é causa dele ser impeachmentado. Querem ver? Aqui as hipóteses onde o ministro do STF pode ser impeachmentado, que segundo o Gilmar Ferreira Mendes, só o PGR agora poderá, diante de um fato concreto, denunciar o suposto ministro do STF ao mesmo STF. Que tipo de cidadão é você ou cidadã é a senhora? Acha que qual será o próximo passo depois dessa decisão horrenda? Eles vão mandar nos seus corpos, vão mandar na sua família, ainda mais, na sua propriedade privada. E eles que falam tanto em soberania, eles vão relativizar a soberania deste país, do Bostil. E vocês não sabem o que está vindo por aí. Tenham coragem, sejam cidadãos. Ou então, se preparem para aquilo que os hebreus viveram no Egito. 400 anos de chibata no lombo. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto. Não é o caso. Segundo, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. É claro. O Gilmar Mendes incorreu com essa liminar neste crime de responsabilidade. Ele proferiu um julgamento quando, por lei, ele é suspeito na causa. Suspeito por quê? Porque ele deu uma liminar para impedir que o Senado Federal processe por impeachment, em ação de impeachment, ele e os colegas. Exercer atividade político-partidária. Toda hora eles fazem isso. Procedeu de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Em todas as fotos nós estamos vendo a cara do Gilmar Mendes com esse risinho Mona Lisa de Mato Grosso. Nós estamos vendo um homem aleijado praticamente dentro de uma cela minúscula da Polícia Federal. Sequer ele tem capacidade para fazer, para andar, para se movimentar. Nós estamos vendo um homem que, até que se prove o contrário, nada fez para estar onde está, e nós estamos vendo ele definhar quietos, todos calados. Ao contrário, estamos vendo um cara de frangote e frangota brigando por uma eleição. Que eleição, bostéticos! Que eleição? Então, patifes, eu poderia elencar para eles morrerem de vergonha, mas não vou fazer porque eu tenho honra. Quantos supostos youtubers de direita ficam todos os dias buzinando no ouvido de vocês? Olha, o resultado é o Senado, o caminho é o Senado. Olha, não tem importância, mesmo se a gente não ganhar presidente, o Senado, a gente com 41, 42, a gente faz lá, tal, não sei o que, com não sei quantos, a gente faz o impeachment. Que Senado? Não adianta agora se quer ter 81 dos 81 senadores, quando um homem de reputação que parece que não está nada ilibada dá uma canetada e usurpa, tira os poderes do legislativo e decide em causa própria. Eu estou vendo que há iniciativas, não tenho fé que isso caminhe. Uma PEC para assustar essa maldita liminar. Uma PEC proposta pelo Partido Novo, acho que o Nicolas Ferreira também está nisso. O Nicolas é bom de comunicação. Devia, nesse momento, chamar a população para junto disso. Aliás, o Nicolas parece ser acovardor.
Covador. Tomara que eu esteja errado, eu torço para eu estar errado. A Venezuela começou assim. E talvez termine agora, mas sabe quando? 25 anos depois.